Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça André Lavígno, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal CAOCRIM, sobre o projeto Vítima Acolhida. Bem-vindo, doutor André. O projeto Vítima Acolhida, ele tem um entendimento um pouco diferenciado do que se pensava antes do papel do promotor. Se entendeu durante muito tempo, pelo menos a sociedade, de que cabia ao Ministério Público, ao promotor, apenas punir o culpado, mas agora vem esse projeto dizer que também há uma necessidade de acolher a vítima, é isso? Bem-vindo, doutor. O projeto Vítima Acolhida, ele surgiu na esteira de um movimento nacional capitaneado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de revalorizar o papel da vítima no processo penal. Ao longo do tempo, a vítima veio tendo os seus direitos desconsiderados pelos atores do sistema de justiça no processo penal, no sentido de ser entendida como um mero meio de prova testemunhal para trazer ali ao conhecimento do juiz alguns fatos a respeito do crime que está em apuração. Se centrou muito, durante um determinado momento, apenas na figura do acusado e em garantir os direitos do acusado. E hoje existe uma preocupação nacional do Ministério Público no sentido de também elevar a vítima ao papel de destaque que lhe compete na seara criminal, como principal ofendida pela prática do fato delituoso. Então, o projeto Vítima Acolhida é uma das iniciativas que está sendo adotada aqui no âmbito do Ministério Público para tentar trazer a vítima, aproximar a vítima do Ministério Público, do promotor de justiça que cuida do seu caso e permitir com isso que ela possa ter os seus direitos observados, direito à reparação do dano, direito à informação ao longo de todas as fases do processo e, ao mesmo tempo, trazer também para o promotor de justiça um aprimoramento da prova produzida, na medida em que é a vítima quem melhor sabe e tem conhecimento dos fatos e quem mais pode trazer elementos que ajudem o Ministério Público a realizar a sua função na persecução criminal. Doutor André, uma questão sobre o surgimento do projeto. Ele nasceu de necessidades pontuais em Feira de Santana. O senhor poderia historiar um pouco como foi que aconteceu isso? Foi no júri, não é isso? Isso. Esse foi um projeto que surgiu a partir de uma iniciativa da colega Semiana Cardoso, que é titular de uma promotoria do júri de crimes contra a vida em Feira de Santana. E ela sentia uma necessidade de ter as vítimas ou seus familiares presentes nas sessões do Tribunal do Júri. Ela vivenciava muitas sessões nas quais apenas a família do réu comparecia e ela percebia que esse comparecimento único e exclusivamente dos familiares de uma das partes acabava trazendo um desequilíbrio na avaliação emocional dos jurados. O processo do júri é um processo sui generis, ele é decidido através da íntima convicção de cada jurado e muitas vezes esses aspectos outros extralegais influenciam na decisão. Então, Semiana presenciou muitas sessões nas quais as vítimas de crimes tentados não compareciam e ou seus familiares quando era caso de homicídio consumado. E aí ela sentiu a necessidade de, através do projeto, buscar aproximar o Ministério Público das vítimas no sentido de que elas pudessem se sentir acolhidas, representadas pelo promotor de justiça, com vistas a facilitar o acesso das vítimas, tanto às audiências quanto, principalmente, às sessões de plenário do júri. Então, esse projeto se iniciou lá na promotoria dela como piloto, deu certo, o feedback foi positivo e, a partir daí, a gente institucionalizou como um projeto institucional, pela Coordenadoria de Gestão Estratégica do Ministério Público, e hoje ele está aberto à adesão de qualquer promotoria de justiça. Ampliamos também o foco, O foco inicial eram os crimes contra a vida, e hoje qualquer promotoria criminal pode aderir ao projeto e fica a critério do promotor aderente limitar ou não a determinados tipos de crimes. Alguns colegas têm aderido e limitado a crimes violentos, outros têm aderido de forma plena para todos os delitos de atribuição de sua promotoria de justiça. Então não há mais essa exclusividade de crimes contra a vida. Qualquer vítima pode ser acolhida. Ok. Doutor, e com relação à aplicação, à prática desse projeto, ele não pode ser conduzido única e exclusivamente, imagino eu, pelo Ministério Público. Há órgãos parceiros, outras instituições. Como ele funciona? Sim, o sucesso do projeto ele depende, em grande medida, de órgãos parceiros. Nós temos como parceiros
necessários ao bom funcionamento do projeto, a Secretaria de Segurança Pública, através das Polícias Civil e Militar, e as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social do Estado e dos municípios. E por que nós precisamos desses órgãos parceiros? Porque eles é que vão divulgar a principal porta de entrada do projeto, né? Nós fazemos a divulgação da seguinte forma: nós temos uma cartilha e um cartaz que distribuímos nesses órgãos parceiros, que são aqueles órgãos aos quais as vítimas primeiro acometem depois que se pratica um crime contra elas, né? Normalmente essas vítimas ou elas vão para algum hospital, alguma unidade de saúde, ou elas vão à polícia. Né? Nossa intenção é de que quando elas chegarem nesses locais, exista lá um cartaz de divulgação do Vítima Acolhida que dá acesso, ele especifica alguns direitos básicos e dá acesso a um QR Code no qual a vítima, ela entra nesse QR Code, tem acesso a um formulário simples, onde ela vai colocar os dados pessoais, nome, endereço e meios de contato, vai dizer a data do fato, especificar ali, resumir o que foi o fato, e ao final ela vai dizer se ela tem interesse de ser atendida por um promotor de justiça. Né? E havendo esse interesse, isso é distribuído para nós internamente, a gente consegue aí distribuir para o promotor do caso, de acordo com o fato que foi narrado, e isso possibilita com que esse promotor seja identificado antes mesmo do caso chegar formalmente ao Ministério Público, né? Porque a persecução penal regular, ela funciona da seguinte forma: o fato chega ao conhecimento da polícia, a polícia investiga. Quando ela conclui a investigação, esse inquérito policial, que é o instrumento, é remetido ao Ministério Público. Após essa remessa, é que o inquérito é distribuído internamente e a gente consegue identificar o promotor. Né? Isso leva em torno aí de pelo menos 30 dias, em alguns casos até muito mais do que isso, a depender do tempo que levou a investigação. E esse tempo, nós entendemos que ele acaba dificultando o acesso às provas. Né? Então, nossa intenção é de que a vítima tenha contato com o Ministério Público, com o promotor do seu caso, no primeiro momento em que ela leva o fato ao conhecimento de qualquer autoridade pública ou de qualquer unidade de saúde ou unidade educacional. Né? Então, através dessa facilitação, o promotor é identificado, antes mesmo do inquérito chegar ao Ministério Público, já pode fazer o contato com essa vítima, já pode colher ali os dados da vítima relacionados ao fato e, se for o caso, inclusive acompanhar, junto com a polícia, as investigações que estão sendo desenvolvidas. Nós acreditamos que isso traz um incremento na prova, além de possibilitar que a gente possa também encaminhar a vítima aos órgãos assistenciais dos quais ela necessitar. Né? A Defensoria Pública ou os órgãos de assistência jurídica municipal também são parceiros fundamentais na medida em que algumas demandas jurídicas das vítimas não podem ser atendidas pelo Ministério Público por serem, muitas vezes, direitos individuais disponíveis. Né? Mas aí esses órgãos de assistência jurídica gratuita, nós também fazemos o encaminhamento, né? E para que a vítima possa também ter atendido esses direitos outros relacionados, mais circunstanciais ao fato criminoso. Doutor, uma questão que me veio à mente agora, quando o senhor falou no início do embrião do projeto com a doutora Semiana, veio a questão do júri. Muitas vezes, infelizmente, o homicídio chega de fato a ser consumado. O projeto, ele também contempla as próprias famílias, porque eu lembro que o senhor falou no começo que a doutora Semiana sentia a presença da família dos acusados e não da família das vítimas. Então, a família, no caso de um crime de homicídio consumado, a família, ela também pode ser acompanhada pelo Vítima Acolhida? Com certeza. O projeto contempla as vítimas diretas, que são aquelas que sofrem diretamente o fato delituoso, quanto as indiretas. Né? No caso do homicídio, a vítima direta é a pessoa que faleceu e as vítimas indiretas são os familiares que foram aí indiretamente também atingidos por aquele ato criminoso. Eles estão mais do que contemplados no projeto. O projeto também visa acolhê-los e aproximá-los do Ministério Público e possibilitar que o Ministério Público possa direcioná-los para os serviços assistenciais que eles necessitarem, a depender de cada caso concreto. Perfeito. O senhor falou disso aí, que é um ponto interessante, que é esse direcionamento do que procurar, que órgão procurar, mas também há um processo que às vezes é longo, então, às vezes a família ou a própria vítima não sabe da ocorrência de audiências, de oitivas que envolvam outra parte. Isso também é informado? Faz parte dessa relação do MP com a vítima? Isso também faz parte do fluxo do projeto, né? O projeto prevê que, a partir desse primeiro atendimento, o promotor crie na sua promotoria um banco de dados sobre as vítimas para cada processo,
a fim de que, à medida em que a persecução penal fosse desenvolvendo, né? Tem a fase de investigação, tem a fase do processo propriamente dito, tem a sentença, depois tem a fase de execução. O promotor possa, em cada uma dessas fases, ir mantendo esse contato com a vítima, possibilitando à vítima que ela tire dúvidas, que ela mantenha atualizados também, junto ao Ministério Público, seus dados de contato, que ela traga informações que muitas vezes acontecem no curso do processo, né? E com isso a gente vai aprimorando a nossa atuação e vai adotando de forma mais tempestiva possível as medidas necessárias para garantir em que a vítima, inclusive, tenha o seu direito à integridade física e psicológica salvaguardado também durante o processo criminal. Então, uma das obrigações da promotoria que adere ao projeto Vítima Acolhida é manter esse banco de dados atualizado e fazer periodicamente esse contato com as vítimas, noticiando a ela todas as fases do processo, principalmente aquelas em que ela precisa estar presente, que são, basicamente, as audiências e sessões plenárias de júri. E é uma relação de diálogo? Eu pergunto assim, porque o senhor falou muito claramente da questão do MP entrar em contato, passar os dados, mas a vítima, ela pode também, caso julgue pertinente algo nesse trâmite, entrar em contato com o MP, o projeto prevê isso? A ideia é que seja uma via de mão dupla, né? Que tanto a vítima tenha esse contato direto com a Promotoria de Justiça, quanto o Ministério Público tenha esse contato direto com a vítima. Doutor, um outro ponto que o senhor tratou no início, pontuou, mas eu acho que seria importante desenvolver, é esse benefício tão importante para o processo penal, que é o fortalecimento da prova. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais essa ideia e explicasse de que forma esse processo, junto com a vítima, faz com que a prova se torne mais robusta. É isso. A ideia inicial e prioritária do projeto é efetivamente garantir os direitos das vítimas, né, e aproximá-las do Ministério Público para que elas tenham no Ministério Público a instituição de defesa dos seus direitos, né, durante ali em razão da ocorrência do fato criminoso. Mas, paralelamente a isso, a essa garantia, a essa relação de confiança que se cria na medida em que o cidadão vem à instituição, é acolhido e vê os seus anseios serem satisfeitos, é que a vítima acaba trazendo, né, muitas vezes, informações e provas que não estão ou não foram levadas à fase investigatória, ao inquérito policial, né? A vítima, como tendo participado ali diretamente, tendo presenciado o fato criminoso, ela é quem mais tem essas informações, né? E então esse contato direto, essa aproximação do Ministério Público com a vítima, ela permite que a gente possa incrementar a prova produzida nos processos a partir das informações e elementos trazidos pelo próprio ofendido, né? Paralelamente, a gente consegue também evitar adiamentos de audiências que muitas vezes ocorrem porque as vítimas mudam de endereço sem informar o juízo e sem informar o Ministério Público, no mais das vezes porque não tem esse acesso direto e facilitado às autoridades, e com a aproximação a nossa ideia é que a gente tenha sempre os cadastros das vítimas atualizados para cada processo, e com isso a gente não tenha que lidar com essa, infelizmente, habitual aí, esse adiamento, às vezes, esse atraso processual, por ausência da vítima ou por receio de comparecer, né? Porque a ideia é de que o promotor explique também à vítima do que se trata a audiência, qual vai ser a dinâmica da audiência, para que ela fique mais à vontade, também quando for ouvida na audiência, para, com tranquilidade, levar ao conhecimento ali dos atores aquilo que de fato aconteceu, sem temor de represálias, de receios ou de medos. Doutor, e com relação ao QR Code, o acesso inicial que o senhor falou, como é que ele pode ser feito? É apenas na delegacia, apenas no ambiente que ela vai no primeiro momento, como o hospital, ou tem outras formas? Para quem está tendo acesso ao cartaz ou à cartilha, é só clicar no QR Code que ele já abre o formulário, né, de atendimento. Mas para quem não tem acesso, nosso formulário está disponível no site do Ministério Público, www.mpba.mp.br, área de atuação criminal, e tem lá o banner do projeto Vítima Acolhida. Você clica no projeto, vai estar lá o QR Code, aí é só apontar a câmera do celular, vai dar acesso ao formulário, preenche ali os dados básicos, clica no sentido de que tem interesse em ter um atendimento com o promotor de justiça, e aí nós daremos o encaminhamento, entraremos em contato o mais breve possível para já agendar esse atendimento. Doutor, só mais uma pergunta, e com ela eu aproveito para pedir que o senhor depois faça considerações finais, caso tenha algo a acrescentar. O senhor falou da
da questão interinstitucional. Nós temos as parcerias, mas existe também uma questão multidisciplinar, ou seja, não é apenas na via da segurança pública, mas, por exemplo, a vítima às vezes precisa de um atendimento psicológico, o projeto também contempla isso. Contempla. A nossa ideia é que a gente tenha uma estrutura de atendimento psicossocial, pelo menos para dar aquele atendimento inicial à vítima de crime que necessitar, né? Às vezes conversar com um psicólogo, conversar com um assistente social, e a partir desse atendimento multidisciplinar a gente consiga direcioná-la para os órgãos municipais ou estaduais que podem realizar esse acompanhamento do atendimento. Nós estamos criando as estruturas, né? Temos hoje um núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica que já conta com essa estrutura aqui na capital do estado. Nossa ideia é criar em breve um núcleo de atendimento a vítimas de crimes em geral, também aqui em Salvador, no qual a gente vai contar com essa equipe multidisciplinar. Ok, doutor, muito obrigado. Hoje no MP Conecta nós conversamos com o promotor de justiça André Lavíni, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, CAOCRIM, sobre o projeto Vítima Acolhida. Até o próximo MP Conecta. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.